tudo bem? Como prometido, nós estamos aqui para estar fazendo aquele vídeo extra, né? Um vídeo que a gente prometeu estar lançando nos intervalos aí, de vez em quando colocar algum assunto, a gente discutir o assunto um pouco que tem a ver com o que a gente já está estudando, mas um pouco fora daquela linha, né? Do capítulo da Bíblia. Nós queremos falar com você hoje sobre tempo. Tempo é algo que a gente pode dizer que, se fôssemos defini-lo hoje, seria aquilo que a gente não tem, né? Tempo. E a cada dia a vida mais corrida nos deixa com menos condição de estar fazendo tudo que a gente precisa fazer. Isso também tem trazido muitos problemas, estresses e problemas emocionais. Mas, vamos lá, tempo. Definição no dicionário de tempo. Substantivo masculino, que quer dizer duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Um período contínuo no qual os eventos se sucedem, as coisas vão acontecendo, né, sucessivamente. Uma outra definição é um determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorridos. Uma época, né, como por exemplo uma fase histórica. Podemos acrescentar que em tempos modernos e de redes sociais, o tempo seria o intervalo entre o início e o fim de uma mensagem. Quantas vezes, ao enviar um vídeo, a gente não ouve a pessoa do outro lado perguntar, né? Qual a duração? Quando você fala assim, assiste lá no meu canal, aí logo o amigo vai logo e comenta, mas é muito grande, né? E então, por padrões hoje nas redes sociais, aqueles que querem alcançar sucesso nas redes sociais, a gente hoje constata que poucas pessoas se interessam por vídeos maiores de 2 minutos. Né? Inclusive alguns aplicativos eles já padronizaram a duração entre 1 minuto, 30 segundos, né? E uma sequência para aquele que se interessou pelo assunto continua adiante, como o aplicativo lá do Instagram, por exemplo. Né? Eu também observo muito que no Story, quando você coloca um vídeo no Story, ele tem sequências, de acordo com o que vai avançando o Story, o número de curtidas vai diminuindo, quer dizer, as pessoas param de assistir, assistem o início e logo vão deixando pelo caminho, enquanto o vídeo avança, né? Então o número de visualizações ele diminui drasticamente. Agora, e com relação à Bíblia, como é que a mensagem de Deus se comporta com relação ao tempo? No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versos de 1 a 8, nós encontramos a seguinte passagem, né? Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar o tempo e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Quem não procura paz, né? Almejamos esse momento de paz, o viver em paz. E Eclesiastes 3, de 1 a 8, nos fala então aí sobre o tempo. Com Jesus acontecia mais ou menos assim, nas ocasiões em que Jesus se dirigia ao povo. Marcos, capítulo 6, versos 31 ao 37. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. As pessoas estavam indo e vindo tanto até Jesus que não tinham tempo para parar para pensar para comer, né? Mas parecia que isso não era uma preocupação, você vai ver logo a seguir. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco, Jesus e os discípulos, né, para um lugar deserto. Né? No início ali a gente falou sobre não ter tempo para comer, né? Eram os discípulos trabalhando. Então se afastaram um pouco para um lugar deserto.
Muitos dos que viram retirar-se, quando viram Jesus e os discípulos se retirando e os reconheceram, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. As pessoas estavam com tanta vontade de ter um tempo com Jesus que correram para chegar antes dele para onde ele estava indo. E que Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão. Então ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, né? Quem não tem Deus, quem não tem Cristo, está desnorteado, procura encontrar esse tempo para falar com Jesus, para ter esse contato com Deus. Nós vamos chegar um pouco mais à frente nisso. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus começou a falar. E já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Então aqui as pessoas procuraram Jesus e não estavam nem pensando no alimento, né? Estavam com fome da palavra de Deus, fome de conhecer a Cristo, de aproveitar aquela oportunidade. No livro de Atos, capítulo 20, versos 7 a 12, Paulo viveu uma experiência muito interessante que eu gosto de me lembrar. Às vezes você reclama do tamanho do culto. Tem gente que pergunta qual é o pregador de hoje, porque dependendo do pregador ele vai até visitar uma igreja que há muito tempo ele não ia, ele aproveita aquela oportunidade, vai visitar uma igreja vizinha, porque sabe que o pregador vai demorar falando, e isso vai ser difícil. O nome do jovem era Eutico. E no primeiro dia da semana, eles se reuniram para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, Paulo ia embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Muita gente nem conhece essa passagem. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram o jovem vivo, o que muito os consolou. Paulo prega a noite inteira ao ponto de um rapaz se cansar, adormecer, cair da janela e Deus ter a oportunidade de fazer um milagre. Aqueles que estiverem em busca do conhecimento da palavra de Deus encontrarão vida, e esse jovem é a representação dessa vida que Deus promete, dessa vida contida nessa palavra. Muitas pessoas dedicam tempo a assistir as suas séries, né? Eu também gosto de série, e nós assistimos continuamente, dedicamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes contínuas, porque estamos descansando e aproveitando aquilo que a televisão nos oferece. Mas quando você vai falar num vídeo de uma mensagem bíblica, as pessoas logo 10 minutos, meia hora, 40 minutos, estou fora. Em Mateus 25, de 1 a 4, há uma parábola, a parábola das virgens, que nos diz o seguinte: o reino de Jesus falando, o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias e não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. Ainda levaram reserva, mais do que aquilo que já havia dentro das lâmpadas, né? E ali então estavam prevenidas para o momento
em que elas tanto aguardavam, que era a chegada do noivo. E se ele demorasse, elas estariam preparadas. Assim deve ser a palavra de Deus. Quanto você tem lido, quanto você tem absorvido desta palavra. O mais impressionante é que haverá um momento que o homem perceberá isso que eu estou falando com vocês. Nós dedicamos tempo para tudo na vida, menos para a palavra de Deus. E quando percebemos isso, será tarde demais. E quem diz isso não sou eu. É a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 28. Na versão Almeida atualizada diz assim, ó: então a mim clamarão, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão, quer dizer, buscarão com vontade, diligentemente, sem parar, sem cessar. No entanto, não me acharão. Hoje você tem um tempo, hoje você tem uma oportunidade, hoje você pode fazer a sua vida ser transformada por essa palavra, se você permitir que ela faça parte da sua vida. Mas é preciso dedicar tempo e ter contato com ela para que ela possa fazer essa transformação, para que o Espírito Santo trabalhe. E pense muito bem nisso, meu amigo, minha amiga. Então a mim clamarão, mas não responderei. Jesus não está dizendo que não ouvirá, ele está dizendo que não responderá. E diligentemente as pessoas irão buscar por Cristo, mas infelizmente não o acharão, porque estarão buscando no lugar errado. Você já pensou nisso? As pessoas estão buscando Deus e a religião no mundo, mas Cristo não está no mundo. Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, mas subiu nas nuvens dos céus. E na frente dos discípulos e de muitos que ali assistiam, ele se retirou deste planeta, em carne e osso, e deixou conosco o Consolador. E as pessoas estão buscando por um Cristo falso, um Cristo que não existe. Precisamos conhecê-lo e saber quem é o verdadeiro Cristo através da palavra deixada por Deus. Que essa possa ser a nossa vontade, que esse possa ser o seu desejo e que nós possamos nos encontrar muito em breve na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por esse momento especial que o Senhor nos concede, Deus. Pela oportunidade de ainda podermos buscar e encontrar. Pela oportunidade de poder clamar a Ti e ser respondido. Ó Pai, não permita que aconteça conosco como a Tua palavra diz em Provérbios, Senhor, que nós iremos buscar e não encontraremos, nós chamaremos e o Senhor não nos responderá. Volte o Seu rosto a nós, Senhor. Encontre os Teus filhos e que as oportunidades que o Senhor concede a cada um possa ser aproveitada para que a vida possa ser transformada, então. Dá-nos um dia alegre e feliz na Tua presença. Abençoe cada família que está necessitada, principalmente aquele irmão que está sem saber o que fazer. Sua vida está sem rumo, Senhor. As doenças que assolam os lares, deixando as famílias preocupadas e sem entender o que realmente está acontecendo na vida, porque nós sabemos que não merecemos tanto pesar. O Senhor nos criou para a vida e para a vida eterna, com saúde e com abundância. E nós queremos um dia poder viver desta forma como o Senhor preparou para nós. Acompanha-nos e nas Tuas misericórdias nós clamamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que você seja abençoado, que Deus possa derramar bênçãos especiais sobre a tua vida neste dia e todos os dias enquanto você ainda viver. E lembre-se, as respostas estão aqui. A resposta não está no mundo, a resposta não está naquilo que o homem cria, mas na orientação que Deus nos deixou a fim de que pudéssemos viver e encontrar a verdade. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.